noite e pouco. Algumas noites, sair de casa não parece uma decisão, parece uma continuação. É como se o corpo tivesse começado uma frase horas antes e agora precisasse terminar em outro bairro. Curioso isso. As máquinas deviam esperar as ordens, mas algumas coisas entendem o silêncio antes da linguagem. É luz branca demais para um horário desses. Posto de gasolina de madrugada parece sala de espera de alguma coisa que nunca chega. A cidade já desistiu de parecer eficiente. De dia, ela trabalha na própria aparência. À noite, ela admite o cansaço. É por isso que eu gosto desse horário. Nada tá tentando impressionar ninguém, nem eu. Às vezes tem alguém parado olhando para lugar nenhum. E olhar para lugar nenhum é um jeito de olhar para dentro sem chamar atenção. As luzes tremem no asfalto. Os prédios parecem menos convencidos de si mesmos. A realidade precisa de reflexos para suportar a própria rigidez. Engraçado. A gente lembra das coisas sempre meio distorcidas. Uma esquina mais amarela, uma voz mais distante, um rosto que talvez nunca tenha sido daquele jeito. A memória não arquiva, a memória reconstrói. Igual cidade antiga. Igual relacionamento. Igual a gente. Eu vi ali um ônibus passando vazio. Ônibus vazio de madrugada, uma coisa profundamente filosófica.
porque ele continua cumprindo função mesmo sem testemunhas. Aliás, quase tudo hoje precisa ser visto para existir. Tudo precisa ser visto para existir. O ônibus não. Ele continua. O motorista continua. O motor continua. Continuar talvez seja mais digno do que vencer. Não sei. Tem dia que eu penso que a maturidade é parar de procurar grandes respostas e começar a prestar atenção nas pequenas repetições. A mesma padaria abrindo cedo, o mesmo cachorro dormindo na mesma calçada. O mesmo frentista fumando encostado na mesma coluna, a mesma lua tentando parecer diferente. A repetição não é prisão, é identidade. Tem um viaduto ali na frente, som metálico, eco curto. Por alguns segundos parece que o mundo virou um galpão vazio. Talvez pensar não aconteça só na cabeça. Talvez certas ideias morem nos ombros, outras na mandíbula, outras nas mãos, outras na pele. Tem pensamentos que só aparecem em movimento. Parado eu viro arquivo. Em movimento eu viro pergunta. Eu gosto desses lugares de passagem. Viaduto, elevado, entrada de túnel, ponte. Nenhum deles foi feito para permanência. Talvez por isso sejam tão certos. Hoje todo mundo quer transformar qualquer instante em identidade permanente, mas algumas experiências nasceram para durar só o trajeto. Como certas conversas, certos amores, certas versões da gente. O motor vibra nas pernas e é estranho como algumas vibrações organizam os pensamentos. Tum, 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 tum.
Às vezes, fugir do excesso de ruído é preservação. Tem gente que vai para templo, tem gente que vai para bar, tem gente que vai para terapia. Eu atravesso as avenidas vazias. Cada um aprende um idioma diferente para conversar consigo mesmo. E o vento entra pela jaqueta, frio de leve. Frio o suficiente para lembrar que existe corpo. Porque viver muito tempo sem sentir o próprio corpo produz um tipo estranho de tristeza. A cidade produz isso. Tela produz isso. Notícia produz isso. Tudo vira cabeça, tudo vira análise, tudo vira comentário sobre a própria vida em vez da vida acontecendo. Mas a madrugada obriga a presença. O cheiro da gasolina, o capacete abafando o mundo, a vibração constante. Nenhuma teoria compete com sensação física. Talvez por isso alguns pensamentos só fiquem verdadeiros quando atravessam o corpo. Uma janela acesa num prédio enorme. Alguém acordado. Sempre existe alguém acordado. Talvez sofrendo, talvez trabalhando, talvez apaixonado, ou talvez apenas incapaz de desligar a cabeça. Insônia. Insônia é quando o pensamento perde o freio motor. Pensar demais tem um som. É parecido com um poste elétrico. Um zumbido contínuo. Que é quase imperceptível até o momento em que tudo silencia ao redor. É curioso como a solidão muda de forma com a idade. Quando jovem, ela parece um abandono e depois de um tempo ela começa a parecer espaço. Espaço para ouvir as coisas menores. O clique da viseira, o tecido da luva, o vento entrando entre os prédios. A maioria das coisas importantes continua acontecendo sem aplauso nenhum. O fígado trabalha no escuro, o coração trabalha no escuro, a tristeza trabalha no escuro também. Talvez por isso tanta gente tenha medo da madrugada. A madrugada não distrai, ela devolve. Às vezes passa um carro acelerando mais do que precisa. Sempre tem alguém tentando fugir da própria velocidade interna. É curioso isso. As pessoas falam de liberdade como se liberdade fosse ausência de limite. Mas pilotando tarde da noite, eu penso exatamente o contrário. Liberdade talvez seja escolher qual limite merece ser respeitado.
O corpo inclina, a curva aceita. O pneu conversa com o chão. Existe uma honestidade muito grande numa curva. Ou você está presente ou não está. Não dá para argumentar com física. E isso traz uma paz. O mundo humano inventou opinião demais. A moto não opina, ela responde. O escritor Kafka teria gostado de semáforos de madrugada. Não semáforos em si, mas a obediência automática. A cidade inteira cheia de regras, funcionando mesmo sem ninguém olhando. Um semáforo vermelho vazio, às 2 da manhã, continua sendo vermelho. Isso diz muita coisa sobre nós. A maior parte da civilização depende de pessoas obedecendo coisas invisíveis. Dinheiro invisível, tempo invisível, prestígio invisível, fracasso invisível, e ainda assim tudo pesa. Existe uma intimidade estranha entre um homem velho e a cidade vazia. Os dois já perderam um pouco da pressa de provar valor. Talvez seja isso. Talvez envelhecer seja finalmente cansar da própria propaganda.
Passo perto do Guaíba. O vento muda. A água sempre muda o vento. O rio, à noite, parece maior porque a escuridão remove as margens. Acho que medo é isso, não enxergar a margem. Mas também existe liberdade ali. Sem margem, o olhar vai mais longe. Sem resposta, a pergunta respira melhor. A moto continua. Ela insiste. Motores entendem insistência. E insistir não é pouca coisa. Tem gente que imagina que dignidade está nas grandes conquistas. Eu começo a suspeitar que dignidade talvez esteja em continuar inteiro depois de certas noites. Continuar sensível, sem endurecer completamente. Isso exige força. Mais força do que parecer vulnerável. A cidade vai ficando mais vazia. Ou talvez eu esteja entrando mais fundo nela. Difícil saber, porque certos lugares não são geográficos, são estados mentais com CEP. Tem esquina que devolve memória, tem avenida que amplia angústia, tem rua silenciosa que organiza o coração melhor que muita conversa. Dentro da casa, tudo ecoa demais, mas na rua o vento redistribui as coisas. Tem uma frase antiga dizendo que ninguém entra 2 vezes no mesmo rio, mas talvez ninguém atravesse 2 vezes a mesma cidade também. Porque a cidade muda, e porque quem atravessa muda com a cidade, principalmente de madrugada. A madrugada altera proporções. Problemas pequenos ficam enormes, verdades antigas ficam frágeis, lembranças voltam com cheiro específico. Gasolina, chuva, concreto. A memória gosta do cheiro porque o cheiro não argumenta. Ele invade. Igual certas músicas, igual certas culpas. Talvez respeito seja continuar fazendo certas coisas mesmo sem plateia. E por alguns segundos existe só isso. Motor, vento, cidade, respiração, nada explicado, nada concluído, só continuidade.
Viver é menos sobre entender e mais sobre sustentar a presença enquanto tudo passa. Consciência é isso. Um homem atravessando Porto Alegre depois da meia-noite, tentando ouvir o próprio pensamento antes que o mundo acorde de novo.